Fala galera, sou o professor Felipe Alves do curso presencial Física Fácil. Estou aqui para te ajudar na tão sonhada aprovação na universidade. E lembra, não está acabada até que eu vença! Pessoal, mais uma transformação gasosa, transformação adiabática. Cai bastante isso aí em qualquer vestibular que você vai fazer, principalmente o Enem. Então vamos lá. Primeiro é entender a palavra adiabática. Adiabática significa não trocar calor com o meio exterior. Ou seja, na transformação adiabática não ocorrerá troca de calor. No balanceamento energético da primeira lei da termodinâmica, você vai ter que retirar a quantidade de calor. A adiabática, não esquece, não troca calor com o meio exterior. Fio, e aí? Vem cá. Na primeira lei da termodinâmica, se você aplicar ufa, queremos menos trabalho. Retirando a quantidade de calor absorvida ou perdida pelo gás, olha o que sobra. Implica dizer que ΔU será menos o trabalho realizado pelo gás. Pessoal, é nisso aqui que a gente vai ter atenção. Durante as transformações, só vai haver troca de energia entre o trabalho mecânico e a variação de energia interna. Repito, não haverá troca de calor. Outra coisa que você deve perceber, que são números simétricos. Quando um é positivo, o outro é negativo e vice-versa. Perceba que tem um negativozinho aqui da expressão. Pois é. Agora, o que a gente deve saber é como a pressão e o volume irão se comportar numa transformação do tipo adiabática. Por isso que é válido falar do calor específico a volume constante e o calor específico a pressão constante, que é justamente o coeficiente de Poisson. Fio, quem é esse coeficiente de Poisson? Vem cá. É para você entender que o calor específico à pressão constante, ele é maior que o calor específico a volume constante. É a relação entre eles. Quantas vezes o calor específico à pressão constante é maior do que o calor específico a volume constante? Aí você vai chamar com essa letra grega aqui, ó, que é o gama, e ele vai ser a comparação, a razão entre o calor específico à pressão constante e o calor específico a volume constante. Pessoal, note que o coeficiente de Poisson, ele é uma grandeza adimensional, é um número puro, sem medições, é só para mostrar a relação entre os calores específicos. Vou anotar para vocês aqui, ó, grandeza adimensional, é um número sem medições, o coeficiente de Poisson. Tranquilo? Tá, filho, mas ele serve para quê? Bom, o que eu falei a você, o que a gente deve saber aqui é como a pressão e o volume se relacionam numa transformação adiabática. Quando é uma transformação isotérmica, a relação que você usa é essa, ó, PV por VO. Perceba que é uma relação inversamente proporcional. O expoente aqui é 1, aqui é 1, aqui é 1, aqui é 1, né? Pois é, na transformação adiabática não vai funcionar assim. Para uma transformação adiabática, a relação que você vai utilizar é a seguinte, ó. PV igual a POVO, mas o expoente que vai ficar no volume não é o expoente 1. É o coeficiente de Poisson, o expoente de Poisson, que é o gama. Olha aí, ó. Percebeu? O expoente de Poisson vai entrar aqui. E aí não fica aquela curva hiperbólica suave. Até porque esse gama ele varia a depender do gás monoatômico, do gás diatômico, do gás poliatômico. Para você ter ideia, um gás monoatômico, esse gama aí é aproximadamente 1,7, 1,7, mostrando que o número de cima é maior que o número de baixo. A divisão dá maior que 1,7. Quando é um gás diatômico é 1,4. Quando é um gás poliatômico é aproximadamente 1,3. A questão vai te fornecer. Tá? Mas como geralmente aparece um gás monoatômico, é bom você se ligar que esse gama vale 1,7 para um gás monoatômico. Deixa eu destacar aqui para vocês, ó. Esse é o comportamento que a pressão e o volume irão ter numa transformação adiabática. Para um gás monoatômico, o expoente de Poisson é de aproximadamente aí 1,7. Para um gás
monoatômico. Tranquilo? Mas a questão vai te fornecer esse expoente, porque eu quero que você entenda que não é uma curva suave como essas isotermas que eu tenho aqui desenhadas. A curva adiabática a gente vai fazer agora nesse gráfico e naquele gráfico para você perceber que ela é uma curva mais acentuada. O expoente aqui não é 1, é o expoente de Poisson, é o coeficiente de Poisson. Tranquilo? Então vem para cá agora. Na expansão adiabática, que é aquela transformação do aerosol, aquela quando você vai fazer a sua axila ficar cheirosinha, não dá um gelinho embaixo da axila, é essa transformação que a gente vai ver aqui. O porquê a temperatura é baixa quando você usa aquele aerosol, aquele gás que está ali dentro. E por que é uma expansão, filho? Querido, se o gás está dentro daquele recipiente, ocupando aquele espaço, e você aperta no gatilho e o gás vai ocupar o meio externo, olha o tamanho do meio externo. Ele sai de um volume pequeno ali no frasco e vai para o meio externo. Ele aumenta de volume, é o que nós chamamos de expansão. É isso que vai acontecer aqui. Agora, peraí, essa expansão, já que o volume está aumentando, significa dizer que o gás vai realizar trabalho, não é isso? Pois é. Então, de uma maneira forçada, esse gás irá realizar trabalho, ele vai se expandir. Para isso tem que ter a ajuda de um agente externo, você aperta no gatilho e o gás se expande, então quer dizer que esse gás realiza trabalho, é um trabalho positivo, vamos notar isso? Olha aqui, ó. Se o volume aumenta, o gás realiza trabalho, é um trabalho positivo. Porém, se você for na primeira lei da termodinâmica e usar essa expressão aqui, ó, até porque a quantidade de calor vai ser eliminada, ufa, queremos menos trabalho e retira a quantidade de calor, a expressão que fica é essa. E aí, filho? E aí que são números simétricos, meu filho? Se você tem aqui um trabalho que é uma grandeza física positiva, porque vai ser uma expansão, você aperta no gatilho, o volume vai aumentar. Se o trabalho é positivo, mais com menos vai dar o quê, querido? Menos, né? Ou seja, a variação de energia interna é negativa. Tá, filho, mas isso quer dizer o quê? Quer dizer o quê? Se a variação de energia interna é negativa, significa dizer que a temperatura está variando para menos, significa dizer que a temperatura está diminuindo, provando que você vai sentir aquele friozinho embaixo da sua axila. Percebeu aí? E aí, se ΔU é negativo, temperatura diminui, vale salientar que a quantidade de calor trocada com o meio externo não existe. É uma transformação adiabática, não a troca de calor com o meio externo. E aí, como eu te falei, se o trabalho é positivo, por ser uma expansão, implica dizer que a variação de energia interna será negativa, são números simétricos. Ô filho, que doidice é essa? Que doidice é essa? É o seguinte, o gás tem essa propriedade intrínseca. Quando ele realiza trabalho, é uma expansão adiabática, toda a energia gasta na realização de trabalho é lançada para o meio externo. Aí o gás, ó, baixa a temperatura, ele resfria, a variação de energia interna é para menos. Ele se expande, gasta a sua energia e a temperatura diminui. Olha aí, ó, acontece dessa maneira aí. Ele realiza trabalho e, consequentemente, irá variar a energia interna para menos. Ele baixa a sua temperatura nesse processo. Perceba que, de acordo com essa expressão aqui, usando o expoente de Poisson, que é PV elevado a gama e P0 vezes elevado a gama, se você tem um aumento no volume, nessa transformação, se o volume aumenta, perceba que é um produto, há uma relação de grandeza inversa, o volume está aumentando, então a pressão está diminuindo. O volume dobrou, você pega esse 2 eleva a 1,7, se for um gás monoatômico, é um número chato de fazer conta, mas aí vai dar aproximadamente o quê? 4, quer dizer que a pressão vai reduzir 4 vezes. Eu estou arredondando isso aqui para 2, né? Para dizer que é 4. Se o coeficiente aqui for 2, aproximadamente um gás monoatômico, se o volume dobrar, 2 ao quadrado, 4, a pressão vai cair 4 vezes, mas nesse processo perceba que o volume aumenta e a pressão diminui. Não é PV por vó, é de acordo com essa expressão aqui. A pressão irá diminuir
aproximadamente 4 vezes quando o volume duplica. Fio, se o volume quadruplicar. Bom, se o volume quadruplicar, vamos arredondar isso aqui para 2. 4 ao quadrado vai dar 16. A pressão vai cair 16 vezes, mas ela vai diminuir. Nesse momento aí, a gente consegue colocar isso no gráfico. Perceba que eu coloquei 2 isotermas como parâmetro. Em cima da curva vermelha a temperatura é sempre a mesma, é uma isoterma isso aí. Em cima da curva azul a temperatura é sempre a mesma. Porém, como a curva vermelha está mais distante da origem, a temperatura do vermelho é maior que a temperatura do azul, tá certo? Se eu chamar isso aqui, ó, de temperatura número 1 e chamar isso aqui de temperatura número 2, como está representando aí 2 isotermas e a vermelha está mais à frente em relação à origem, conclusão que você tira disso aqui, ó, é que a temperatura 1 ela é maior que a temperatura 2 pelo fato de estar mais distante da origem. Tá, filho, mas isso como é que eu percebo graficamente? Eu quero ver a transformação adiabática aparecer aí. Vem cá, é uma curva. Só que não é uma curva suave assim. E você sabe que a temperatura vai reduzir. Se a temperatura vai reduzir, tem que sair da vermelha para azul, porque a azul a temperatura é mais baixa que a vermelha. Agora o volume tem que aumentar, porque é uma expansão. Então fica uma curvinha assim, ó. Ó que legal. Saindo da vermelha, que a temperatura é maior, para azul, que a temperatura é menor, mas o volume está aumentando. Perceba aqui, ó, se você colocar aqui o volume inicial e aqui o volume final, perceba que o volume aumentou. Houve uma expansão. Agora é uma expansão adiabática. Ô filho, nesse processo aí, como é que eu acharia o trabalho realizado pelo gás? Achando a área, né, pessoal? Essa áreazinha aqui, ó, deixa eu colocar em preto aqui. Aqui, ó, esse trabalho seria um trabalho positivo, né? Toda essa região aqui, ó, toda essa área, que é uma área que você no ensino médio não consegue calcular, mas por teoria, você sabe que essa área é o trabalho realizado pelo gás, até porque o volume está aumentando. Legal, né? Fio, e a compressão adiabática? Pois é, compressão adiabática, um exemplo que a gente tem para ela é quando vai encher um pneu, por exemplo, de uma bicicleta, encher o pneu de um carro. Mas por que chama compressão? Você pega o ar externo e coloca dentro daquela câmara. Na câmara de ar do pneu, na câmara de ar de uma bicicleta, então o volume sai, o ar, o gás ideal suposto, sai do meio externo e vai para dentro da câmara. O volume externo é imensamente grande e o volume da câmara é pequeno. Então ele vai comprimir, é uma compressão rápida. As transformações adiabáticas, elas são caracterizadas por serem transformações rápidas. Transformação, ó, compressão adiabática, você pega o ar externo e coloca na câmara. Bem assim o aerosol. O gás sai de dentro do recipiente para fora. Aí a temperatura diminui. Já esse aqui você vai perceber que a temperatura vai aumentar. Vamos lá? Nessa compressão, onde irá ser realizado um trabalho contra o gás, até porque o volume vai diminuir. Olha aqui, um trabalho realizado contra o gás, o volume, ó, diminui. Percebeu aí? Vamos anotar isso? Se o volume diminui, implica dizer que o trabalho será uma grandeza negativa. Você colocando na expressão da primeira lei da termodinâmica e retirando a quantidade de calor, você fica com isso aqui, que ΔU é igual a menos o trabalho. Deixa eu anotar aqui para vocês. A variação da energia interna é igual a menos o trabalho realizado pelo gás. Porém, o trabalho nós notamos que é uma grandeza física negativa. E como são números simétricos, menos com menos vai dar o quê? Mais. E aí a energia interna vai variar para mais. Energia interna variando para mais significa dizer que a temperatura está aumentando. Então, nesse processo de compressão adiabática, irá ocorrer uma elevação na temperatura. É o contrário do que você percebeu aqui. E vale salientar que isso ocorre adiabaticamente. A quantidade de calor trocada com o meio externo não existe, é zero. Tá vendo aí? Números simétricos, olha aqui, ó, ΔU é igual a menos o trabalho. Como o trabalho é negativo, vai ser comprimido ali o gás, o ΔU ao contrário será positivo. E perceba que todo o trabalho recebido pelo gás será convertido em energia interna. Ele vai variar a sua energia interna, nesse caso aqui,
para mais, vai aumentar a sua energia interna. Nesse processo, como o volume está diminuindo, vem cá, relação inversa, volume diminui, o volume diminuiu 2 vezes. Muito bem, 2 aproximadamente aqui, vamos imaginar que é 2 o coeficiente, 2 ao quadrado vai dar quanto? 4. Pois é, se o volume diminui 2 vezes, a pressão, ao contrário, vai aumentar 4 vezes, porque há uma relação inversa. O volume está diminuindo nesse processo e se o volume está diminuindo, ao contrário, a pressão está aumentando e aí o gás ocupa um espaço menor agora. Graficamente, como é que vai ficar isso aí? Vamos entender a mesma historinha. Essa isoterma aqui eu vou dizer que tem uma temperatura T1, essa isoterma aqui eu vou dizer que tem uma temperatura T2. Como a vermelha está mais longe da origem, note que a temperatura número 1 ela é maior que a temperatura número 2, pelo fato de estar mais distante da origem. E aí, filho, como é que eu vou relacionar isso aí? Bom, você vai ter que provocar aí um aumento na temperatura, tem que sair da isoterma de baixo para a isoterma de cima, a temperatura está aumentando, mas o volume ele está diminuindo. Então é uma curvinha desse jeito aqui assim, ó. Ó, perceba, aqui a temperatura é menor, aqui a temperatura é maior, isso aí é uma compressão do tipo adiabática. Saiu de um valor menor para um valor maior. Agora o volume reduziu. Perceba que aqui embaixo era um volume V0, inicial. Aqui à frente, ó, atrás, na verdade, né? Porque o volume reduz, o volume é esse aqui. Houve uma redução do volume. Filho, como é que calcula o trabalho? É só achar a área aqui, dessa curva aqui embaixo, né? Não há como no ensino médio, mas eu sei que essa área aqui é o trabalho recebido pelo gás, até porque é um trabalho negativo. Então perceba como é a curva adiabática. A curva adiabática ela é administrada por essa expressão aqui. Por isso a importância de eu ter mostrado a vocês antes a relação de Maia e provar ainda mais que o calor específico para a pressão constante ela é maior que o calor específico para o volume constante. É uma relaçãozinha de uma grandeza dimensional, que é o expoente, ou coeficiente de Poisson, como você queira chamar, onde o de cima é maior que o de baixo. O número é maior que 1. Né? E aí, nessa expressão, você percebe que não é aquela curva suave da isoterma, é uma curva que sai de uma isoterma para outra, numa expansão, ou de uma isoterma para outra, numa compressão.